E aí galera, beleza? Esse é mais um podcast da Virada. Estamos fazendo aqui mais um episódio, a gravação desse novo episódio. E no episódio de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a ideia da pós-modernidade, né? Vocês falam tanto, mandam perguntas perguntando o que é a pós-modernidade. E aí, para falar sobre esse tema, a gente vai receber hoje aqui a presença ilustríssima da professora Josiane Soares. Ela que é professora de serviço social, né? Todo mundo conhece, tem os textos aí, tem o texto da Biblioteca Básica, o livro sobre questão social no Brasil, né? As particularidades. Tem um livro também sobre a pós-modernidade, né? O neoconservadorismo pós-moderno, serviço social. Então fica a dica aí também para vocês lerem e procurarem um pouquinho mais sobre o tema. E a gente vai receber a professora aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema. Separei algumas perguntas que vocês mandaram, algumas perguntas que eu também elaborei. E aí a gente vai ter essa conversa. Só que antes de iniciar, lembrar aqui dos recadinhos de sempre, né? Sigam lá a página do Instagram do podcast da Virada, sigam lá. Sigam também a página do YouTube. E continuem acompanhando e vamos para o nosso episódio de hoje. Então, para abrir primeiro esse bloco de perguntas que eu separei aqui para a professora, e mais uma vez já agradecendo, e quando eu passar a palavra, a senhora pode também se apresentar um pouquinho mais, se quiser, e aí dar início à fala. A gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre o que caracteriza a pós-modernidade. Mas antes de falar, eu também queria pedir para a professora falar o que também caracteriza a modernidade, né? Porque não adianta a gente falar que isso aí é pós-moderno, não sei o quê, aquele chavão de sempre que a gente costuma usar, sem saber o que caracteriza também a modernidade. Então, falar um pouquinho para a professora falar nesse primeiro bloco. O que caracteriza essa modernidade, o que é a pós-modernidade, né? Como é que ela surge, quais são, se ela é única, né? Se tem mais de uma vertente, se a pós-modernidade pode ser a pós-modernidade ou as pós-modernidades, e também um pouquinho dessa imbricação com o serviço social. Então, nesse primeiro bloco vai ser bem complexo para a professora falar, então eu vou passar a palavra para a professora. Espero que vocês gostem desse nosso episódio e também já mais uma vez agradecer a presença da professora aqui. Oi, Júnior. Posso te chamar de Júnior? Pode. Como é que as pessoas te chamam? Antônio e Júnior. Tanto faz. Então, prazer aceitar teu convite. A gente demorou um pouquinho para conseguir uma agenda, né? E conversar. Minha vida está meio embolada. Eu sou docente no curso de serviço social da UFRN tem um mês. Eu vim redistribuída para a Federal do Rio Grande do Norte a pedido, mas toda a minha trajetória de profissão no serviço social eu construí vinculada à Federal de Sergipe. E é de lá que eu estudei lá, enfim, venho de lá. E fiz mestrado e doutorado na UFRJ. Foi na UFRJ que eu me aproximei desse debate em torno da chamada pós-modernidade na ocasião do mestrado. O livro que o Júnior mencionou aí, Pós-modernidade, Neoconservadorismo Pós-moderno e Serviço Social Brasileiro, é a minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2002. Tem bastante tempo. Então, tô contando essa história por quê? Porque a primeira coisa que eu gosto de dizer sobre essa conversa de pós-modernidade é que, bom, eu não ando mais estudando isso, né? A minha segunda publicação, ele também falou disso aí, é sobre questão social, e dentro da questão social eu já migrei, ando discutindo questão ambiental, outras coisas, e a pós-modernidade acabou sendo um estudo bastante datado que eu fiz por ocasião do mestrado, que me abriu as portas para compreender muita coisa do debate da teoria social contemporânea, mas eu tenho a impressão, é uma hipótese, de que muita coisa hoje é colocada na conta da pós-modernidade dentro do serviço social, e nem sempre a gente pode chamar isso de pós-moderno. Queria começar falando um pouco disso, porque na ocasião que eu fiz a pesquisa, eu encontrei algumas coisas nas produções teóricas do serviço social dos anos 90, foi o período que eu estudei a década de 1990, e na produção bibliográfica eu encontrei alguns indícios que eu fui classificando a partir de aproximações com uma certa classificação que eu estabeleci da relação entre pós-modernidade e teoria social marxista.
para poder explicar por que isso era pós-moderno. Mas, no fundo, o que eu acho que é atual e que a pós-modernidade, na verdade, no serviço social atualiza, é o conservadorismo. Então, eu acho que essa tem que ser a nossa real preocupação, assim, mais do que a própria pós-modernidade como teoria. Vou tentar chegar nisso, né? Vou tentar explicar por que eu estou falando disso e por que eu acho que muita coisa que muita gente fala, é pós-moderno, não devia dizer para pós-moderno, dizer, é conservador, é neoconservador, eu acho mais apropriado. Por quê? A pós-modernidade ela é um discurso teórico que surge em meados do século XX, mais ou menos ali na década de 1960. Ele aparece vinculado às ciências, né, da sociedade, mas como decorrência de um debate que estava sendo protagonizado nas ciências chamadas duras, na física em especial, uma crise do chamado paradigma newtoniano-cartesiano, né, que é uma forma oriunda da modernidade, é uma fórmula do campo da física, oriunda do período chamado moderno. Por isso que você tem razão ao perguntar de pós-modernidade, de vincular a modernidade. A modernidade, por sua vez, é um período na história da humanidade que é bastante largo. Ele vai mais ou menos do fim da decadência do regime feudal ali, né, que são os prenúncios da chamada Era Moderna, que vai se caracterizar mesmo ali no século XVIII, né, XIX, e que é o período que vai dar origem ao capitalismo. Nessa quadra histórica da modernidade, o capitalismo vai se consolidar como modo de produção, em substituição ao modo de produção feudal, e com ele se consolida a validação do discurso científico como principal forma de explicação da racionalidade da vida, né, da vida social. Então, é um período que, na oposição à chamada Idade das Trevas, a Idade Média, né, a idade lá do período feudal, a Idade Moderna, ela possibilita o florescimento do pensamento científico e das explicações baseadas na razão lógica e científica e na comprovação, na empiria, né, e uma série de outras características que vão ser associadas aí a inúmeras descobertas do homem sobre a natureza, no controle da natureza, no controle das leis que regulam a vida natural, e uma resposta a uma série de perguntas que os homens não tinham conseguido responder até então, pelo menos racionalmente, né? As explicações todas eram no campo mítico, religioso, era isso que predominava antes da Era Moderna, e a Era Moderna, associada ao discurso da ciência, possibilita, então, uma maior explicação racional dos fenômenos sociais, à luz também de uma maior explicação dos fenômenos naturais, que nos dão origem. Nós somos, primeiramente, seres naturais, né? Então, a própria origem do homem, o evolucionismo, o darwinismo, tudo isso é produto do período da Era Moderna. Então, junto com esse florescimento da ciência, a ciência também vai ser, obviamente, associada e aplicada ao desenvolvimento das forças produtivas, e é um fator fundamental para consolidar o capitalismo como novo modo de produção, para descobrir uma série de novas técnicas produtivas, maximizar a produtividade do trabalho. Enfim, as revoluções industriais, todas elas têm por base descobertas do campo da física, da matemática, da química, que impulsionaram o desenvolvimento das forças produtivas. Bom, sem falar do florescimento das artes, né, e de outros campos do pensamento social, que também são característicos do período moderno. Bom, qual é a questão da pós-modernidade? A física newtoniana, essa que eu estou dizendo que, né, no meados dos anos 60 começou a ser colocado em xeque, o paradigma newtoniano-cartesiano, ele é um paradigma moderno na física. E
aí, por meados do século XX, a teoria do caos no campo da física começou a colocar em xeque a validade dessas explicações, o caráter exato, né, desse tipo de explicação no campo da física, e as ciências todas, em contrapartida, autodecretaram-se em crise e começaram a questionar também os seus parâmetros de validação e de pensamento associados à era moderna. No caso das ciências da sociedade, as ciências sociais, em especial, sociologia, antropologia e política, por exemplo, elas são ciências da modernidade. A sociologia é uma ciência moderna, ela surge ali o primeiro grande clássico da teoria social é Marx, né? E o primeiro cara que vem fora do campo da filosofia tentar pensar uma teoria sobre a sociedade, embora não se desvinculando totalmente da filosofia, da história, enfim, mas ele vai ser considerado pelos sociólogos como o primeiro grande clássico da sociologia, depois Durkheim e depois Weber, né? Então, esses três clássicos no campo da teoria sobre a sociedade, tal qual a teoria do paradigma cartesiano, vão ser questionados no campo das ciências sociais. E vão ser questionados a dizer, bom, se essa forma de explicação, se a física, que é tão exata, que é tão tudo, agora adotou a teoria do caos, então é necessário pensar o conjunto de todo o pensamento científico diante dos novos fenômenos da sociedade. Bem, estão por reclamar estudos e tal. Então, muitos pensadores começaram, Lyotard é o principal deles talvez, começaram a vocalizar essa ideia de que os paradigmas clássicos da teoria social também não davam mais respostas para os desafios que a sociedade do século XX, do final do século XX, já abrindo o século XXI, que estavam se colocando. Que desafios eram esses, né? Então, os pós-modernos costumam se colocar no centro dessa polêmica um antagonismo, em especial, ao marxismo como forma de explicação da sociabilidade. Por quê? Entre esses três clássicos, Marx, Weber e Durkheim, sem dúvida, Marx é o alvo deles, digamos assim. Por quê? Porque ele produziu um pensamento que se apropriou da teoria burguesa do trabalho, que a teoria do trabalho, da produção do valor trabalho não é de Marx, é de Smith e Ricardo, são pensadores burgueses. Ele faz uma releitura disso e aponta um caminho de emancipação, e esse caminho de emancipação a partir do trabalho, ele é uma lógica totalmente moderna. Por quê? Porque a modernidade é esse período de você acreditar que o homem pode transformar o mundo, né? O homem pode dominar a natureza, o homem pode conhecer a lógica, toda a lógica da natureza, do universo, o espaço, o raio que o parta, né? E colocar isso a seu favor, usar esse conhecimento a favor do desenvolvimento humano. Marx era um moderno ilustríssimo, assim, no sentido desses que tem muita aposta no futuro, né? E não é ilusão da cabeça dele, né? Na verdade, se a gente se colocar no lugar de um cara que estava vivendo no século XIX, tendo observado muito recentemente o que era a sociedade até o século XVI, XVII, e ver como é que os saltos que já eram possíveis de ser observados em termos de desenvolvimento de força produtiva no século XIX, quer dizer, por exemplo, a expectativa de vida, que é algo, eu gosto sempre de falar disso porque é algo que é muito objetivo. Os avanços, os progressos científicos em torno de doenças que matavam pessoas, milhares de pessoas, pragas, coisas desconhecidas, vírus, né, desconhecidos, a expectativa de vida, a pessoa ficava com 30, 40 anos, morrer no século XIX era normal, né? Uma pessoa com 60 anos já estava muito velha. Então, ele chegou a viver 63 anos, 65.
mais ou menos. Então, já fruto de uma era muito diferente. Então, essa aposta de que a gente podia resolver os problemas que aparentemente não tinham solução através do conhecimento racional dos fenômenos, né, era uma aposta tipicamente moderna que Marx levou à hipostasia, inclusive dizendo que a gente não precisava nem viver daquele jeito, né, sob aquele tipo de modo de produção, porque também aquela história tinha sido uma história construída pelas mãos de homens e mulheres concretos a partir de um determinado projeto, que aquilo podia mudar e tal. Então, essa premissa, ela é uma premissa incômoda para o desenvolvimento do capitalismo, a partir de um determinado momento. E Durkheim e Weber, ou dois outros clássicos do pensamento social, por exemplo, já não são tão radicalmente apostadores na humanidade assim como Marx era, né? Tão otimistas no futuro de uma humanidade emancipada. Por quê? Porque são produtos de uma era onde já havia, de acordo com Lukács, a chamada decadência ideológica da burguesia. A burguesia já era classe dominante e precisava, então, produzir um pensamento na sociedade que consolidasse essa dominação, portanto, um pensamento conservador. É aí que eu quero chegar, né? Então, Durkheim e Weber, eles de alguma forma já produzem um pensamento racional, moderno, mas já associado a uma premissa conservadora no pós-1848. Já aí a burguesia com medo, né, do poder da classe trabalhadora organizada e tal. Marx é um cara que produz antes disso o essencial da sua lógica, né, do seu pensamento. E a teoria social que se produz no século XX, em meio a essa crise que nós vivemos do capital, que se arrasta desde aí, na verdade, os primeiros indícios da atual crise capitalista são do final dos anos 60, início dos anos 70. Então, veja que a teoria do caos e todo o discurso pós-moderno que vai se construir para tentar deslegitimar a modernidade, em especial a vertente crítica da modernidade, é um pensamento que se constrói em nome do conservadorismo. É mais uma tendência conservadora. Então, qual que é a questão? Essa tendência de decadência ideológica do pensamento inaugurado com a modernidade, ela vai mostrando como que a modernidade ela não é um período, no campo do pensamento social, um período unívoco. A gente não pode dizer a modernidade, faliu a modernidade não explica mais, o pensamento moderno não explica mais. Dentro desse grande lapso temporal que é a modernidade, existem diferentes momentos do pensamento social. Isso tem essa premissa do Lukács sobre a decadência ideológica da burguesia vai explicando a gente, porque o pensamento, a produção do pensamento sobre a sociedade, ela não é descolada do movimento real da história dessa sociedade, correto? Então, quando a burguesia, portadora de ideais revolucionários, inicia o seu processo de questionamento do ordenamento anterior, das classes dominantes feudais, da nobreza, da igreja, e isso inaugura uma era progressista no campo do pensamento social que Marx representa muito bem, né? E isso vai possibilitar uma transformação, ela no momento progressista, digamos assim, da sua trajetória. Na medida em que se torna a classe dominante, ela vai passar a ser assombrada pelo receio da classe que ela própria ajuda a criar, que são os trabalhadores e trabalhadoras, fazerem o mesmo processo que ela fez, né, com a nobreza e com as classes dominantes anteriores. Isso pode ser história, né? Não necessariamente mas poderia ser. E a classe trabalhadora vai se tornando essa ameaça para a existência da burguesia como classe dominante, e isso faz com que se potencialize a produção de um pensamento no campo social também conservador, que vai ser disseminado nas instâncias diversas da sociedade para favorecer essa ideia de que, olha, acabou a história aqui. Existiu história, agora não existe mais, né? E isso é muito bem representado pelo positivismo durkheimiano, por exemplo, né? E pela
eu digo que é o idealismo, né, weberiano e seus tipos ideais, a dificuldade de trabalhar com fatores mais objetivos de explicação da vida social. Então, eles dois representam um outro tipo de pensamento dentro da própria modernidade. A modernidade é essa diversidade. Então, dentro da modernidade, a premissa com a qual eu trabalho é que ela comporta essas contradições e que ainda hoje a gente não exauriu o potencial da modernidade, já que desde 1848 dessas ameaças da classe trabalhadora à existência do capital, toda vez que o capitalismo entra numa crise, ele potencializa a produção de um novo pensamento conservador. Então, a pós-modernidade acaba sendo mais uma expressão dessa decadência ideológica do final, né, só que do final do século XX já, dessa última crise que estamos vivendo agora, e não por acaso o Jameson chama a pós-modernidade de lógica cultural do capitalismo tardio. Qual é o capitalismo tardio? É esse capitalismo que a gente vive hoje, né? O tardo capitalismo da extrema mercantilização de absolutamente tudo e que coloca a gente nesse vazio existencial, assim, né? Parece que realmente não há o que fazer mais, não há saída, a gente precisa se conformar com essa forma de viver e cada vez mais o tipo de teoria que tem sido produzido tem nos levado a fortalecer esse vazio de projeto anticapitalista. Então, a pós-modernidade é isso, ela vai ser o pensamento que representa esse momento histórico, é a voz da burguesia nesse momento histórico, uma atualização dessa ideológica e que interessa muito, a quem interessa muito, na verdade, descredibilizar qualquer alternativa emancipatória, qualquer teoria que aponte para uma outra direção que não seja essa sociedade na qual a gente vive. Logo, essencialmente, é um pensamento conservador. Eu não sei se assim, rapidíssimas e grossas linhas, dizendo por que o discurso se antagoniza com a modernidade, né? Na verdade, os pós-modernos querem fazer a gente acreditar que a razão colapsou, que não existe mais perspectiva lógica de explicação dos fenômenos sociais, racional, e tentar fazer no campo da sociedade algo parecido com a teoria do caos, né? Tentar imitar a teoria do caos no campo da sociedade, então relativizar absolutamente tudo, né? E não há certeza de nada, e a ciência deve ser alvo de questionamento, porque a ciência é predatória, a ciência produziu essas crises nas quais a gente vive hoje, em especial a crise ambiental, colocam muito na conta da modernidade a crise ambiental, né, sem dizer que não é a modernidade, é o capitalismo o problema, né? O capitalismo é o grande acontecimento da modernidade. Então, a modernidade que se desenvolveu foi a modernidade capitalista, eu digo sempre, ela tem sobrenome, né? Se desenvolveu também durante um breve período tentativas de regime socialista dentro dessa mesma, porque o socialismo também, né, é um projeto societário oriundo da modernidade, mas as chances do socialismo dentro de um mundo capitalista foram colapsadas logo de princípio, então a gente não pode nem fazer uma análise direito do socialismo. Mas o que falta dizer, e que a pós-modernidade camufla nesse relativismo todo e nesse generalismo de dizer que o problema é a modernidade, é exatamente um conservadorismo de apostar, quer dizer, olha, não, os homens são os culpados indefinidos, assim, os homens quem, cara pálida, né? Todo mundo tem o CPF, tem conta bancária, e, enfim, essas coisas, elas não vão sendo devidamente nominadas dentro desse espectro teórico, que é muito diverso. Você perguntou aí, tem uma pós-modernidade? Não tem. Eu estou falando também genericamente, como eles falam da modernidade, eu falo deles também. Mas não é um campo homogêneo também, tem
muita diversidade, mas tem coisas que unificam esse grande diverso, que é eu diria que esse enfrentamento com qualquer lógica que se propõe emancipatória, porque há um descrédito nisso. Um descrédito que, tipo, aí o socialismo, não tentaram, né? Não deu certo. Então, isso se fortalece muito depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética, nos anos 90. É por isso que eu identifico que, no caso do Brasil em especial, isso chega muito forte dos anos 90 em diante, embora a origem seja 3, 4 décadas atrás, no caso europeu, né? Mais ou menos isso. Não sei se eu passei no conjunto das perguntas que você fez, faltou alguma questão, mas para falar da origem, né, então ela é uma origem associada com essa crise mais recente do capitalismo, e ela tem essa intencionalidade de ser mais um discurso conservador do capital no momento de crise, para tentar para tentar não deixar tão explícitas as suas contradições imanentes, essenciais, e a possibilidade de superação dessa ordem social. Foi perfeito, professora. Foi um resumo aqui, rapidinho e bem abrangente, né? Não deixando de fora nenhum detalhe. E aí eu gosto muito dessa explicação que a senhora traz no livro, né? Que ela vai fazendo um resumo bem detalhado, inclusive fica a dica para todo mundo ler aí mais uma vez. É importante. A fala não é igual a escrita. Exatamente. A primeira parte é muito interessante do livro, que vai trazendo esse resumo bem detalhado. E aí, a sua fala vai trazendo bem essa deterioração, digamos assim, desse projeto da modernidade por via dessas críticas, né? E uma das críticas que vai entrar muito em voga, assim, é a ideia da individualização, né? Os indivíduos sociais são responsáveis, não existe a característica da classe, como a senhora falou, né? É o homem em geral, mas esse homem também muito individualizado, às vezes, né? Dentro desse discurso pós-moderno. E aí a gente pensando um pouquinho disso, frente a essa crise estrutural do capital, né? E aí já passando um pouquinho para a segunda parte da conversa, né? O segundo bloco de perguntas, que aí vai envolver um pouquinho o serviço social, a gente pensar essa crise estrutural do capital, né? Atravessado por essa onda conservadora, especificamente depois da década de 70, essa crise conservadora ela vai retomar esse fôlego enquanto uma ideologia de crises. Então, de que maneira a gente pode identificar esse conservadorismo, né, dentro dessas propostas da pós-modernidade? A senhora já falou um pouquinho sobre isso, mas também pensando um pouquinho no serviço social e seus projetos de formação profissional, seu projeto político. Há um embate, né, uma tentativa de debate assim, e de liderança dentro do serviço social de perspectivas conservadoras ou neoconservadoras, né? A gente vai ter, por exemplo, um exemplo muito grande disso, aquela carta das 23 teses do serviço social, né, ficou bem famosa aí, uma tentativa de recolocar o serviço social conservador em debate e na liderança da categoria. Então, uma das perguntas é essa, né? Qual é o papel desse pensamento pós-moderno dentro dessa nova direção de debate, desse projeto profissional de formação e serviço social no Brasil? Qual é a atualidade também das diretrizes curriculares? A gente tem um debate algumas vezes dentro desse pensamento pós-moderno, ou desse pensamento conservador, da atualização ou da atualidade dessas diretrizes curriculares para atender a sociabilidade moderna e tal que a gente vem passando, e quais esses desafios que podem ser colocados para o serviço social dentro desse horizonte, dentro desse debate inteiro. Acho que deu para ficar claro nas perguntas. Acho que sim. É um pouquinho. Se não tiver, pode me interpelar. Tá bom, então mais um pouquinho disso ainda. Qual é o papel dentro dessa crise estrutural do capital? Desse debate pós-moderno, né, enquanto uma tendência conservadora, quais são os impactos na profissão e nas diretrizes, né, curriculares para a profissão, e os desafios que são postos para a categoria de serviço social e dos assistentes sociais com esse contexto. É mais ou menos isso. Então, veja, uma das coisas que o pensamento pós-moderno, de modo geral, questiona é a centralidade do trabalho. Existe uma ideologia formulada em torno de uma sociedade do pós-trabalho, enfim,
que vai tentar dizer, olha, não existe mais com o capital rentista, com a internet e, né, a velocidade da movimentação, né, financeira, a financiarização do capital, existe uma tentativa de descredibilizar essa ideia de que é o trabalho que produz valor. Então, isso sempre foi uma coisa, nunca foi uma coisa fácil de entender, né? A gente morre um tempão explicando isso, para tentar entender como é que é o trabalho humano que produz mercadorias e tudo que a gente vê, né, precisa na nossa sociabilidade. Acaba que essa ideia da robotização e de uma certa invisibilidade, né, de algumas forças produtivas criadas pela tecnologia recentemente, vão dando força para essa ideia de que o trabalho deixou de ser central, né, que não é mais importante para o desenvolvimento, enfim, da vida, né, da vida social e tal. Então, essa ideia é muito, muito falsa, né? A gente só pode levar isso a termo de verdade se a gente não prestar atenção nos homens e mulheres de carne e osso que existem na nossa frente. Eu sempre dizia, quando eu comecei a estudar isso no serviço social, que eu achava pouco provável que no serviço social, uma profissão que lida concretamente com pessoas, com as refrações da questão social as mais bárbaras, assim, como é que vai cair nesse canto de sereia? Não vou achar, eu vou fazer essa pesquisa, mas não vou achar nada. E aí eu me surpreendi muito com o tanto que o pensamento pós-moderno, ele tem possibilidade de ressoar no serviço social, mas não por aí, né, por essa tese, só por essa tese central de que acabou o trabalho, acabou. É porque há uma resistência organizada no serviço social ao pensamento marxista, ponto, né, ao projeto ético-político. Então, em verdade, por isso no bloco anterior eu falava, as pessoas atribuem à pós-modernidade tudo, né, mas nem tudo deve ser atribuído à pós-modernidade, muita coisa deve ser atribuída ao pensamento conservador, à renovação do pensamento conservador. O serviço social é uma profissão aurida do pensamento conservador e criada na sociabilidade, fruto do capitalismo, para atender interesses das classes dominantes, eles, essencialmente, né, nas suas contradições. A gente descobriu como é que a gente potencializa os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas na gênese a ideia é atender às necessidades de reprodução para o bom andamento do capital, né? Então, essa dinâmica conservadora, ela nunca foi extinta do serviço social. Por quê? Porque a nossa inserção, o mercado de trabalho que emprega assistentes sociais, ele tem uma intencionalidade predominantemente conservadora, mesmo que a nossa intencionalidade profissional não seja. A gente não concorda com isso, a gente trabalha nas contradições que o sistema apresenta para poder dar outro direcionamento para o nosso trabalho, obter outro tipo de resultado, mas, ainda assim, quando na engrenagem do sistema, o nosso resultado acaba contribuindo para a reprodução né, da ordem social e das relações sociais. Então, essa demanda conservadora, como ela nunca foi eliminada, não pode ser, enquanto a gente viver numa sociedade capitalista, ela continua se reproduzindo como tal, ela continua reproduzindo os tratos conservadores dentro da nossa categoria profissional, mesmo que o projeto de profissão, o projeto de formação e todo o nosso esforço teórico, metodológico e ético seja em direção contrária. Então, a gente tem uma perspectiva, uma hegemonia crítica da teoria social marxiana no serviço social brasileiro, mas isso não significa a eliminação das tendências conservadoras. Então, a primeira coisa que eu acho que é legal entender é que a gente não deve se assustar
com a presença dos conservadores entre nós, porque se eles se reproduzem socialmente, eles necessariamente não é uma bolha, então não vai dar para dizer, olha, somos todos progressistas, a formação uniformizou, lavou aqui a nossa cabeça e tirou todo o conservadorismo. Não existe isso, né? É muito ilusório a gente pensar que as diretrizes curriculares, com todo o potencial que ela tem, que elas possam resolver o conservadorismo, apagar da cabeça dos estudantes e das estudantes e dos assistentes sociais e mudar a direção do mercado de trabalho. Isso não é possível, não é por essa via da formação profissional que a gente vai transformar a sociedade capitalista em outra coisa, né? Então, assim, é necessário falar nesses termos porque as perspectivas conservadoras que nós observamos hoje no cenário profissional com mais força dos anos 2000 para cá, elas são sempre, e eu gosto de associar isso ao estudo pioneiro do Zé Paulo lá em Ditadura e Serviço Social, que ajudou a gente a entender essas perspectivas conservadoras dentro da renovação profissional. Veja, aquele estudo é muito brilhante. Ele diz para a gente aqui, olha, existe uma renovação do serviço social, mas dentro dessa renovação as perspectivas conservadoras se renovam também. A modernização conservadora e a reatualização do conservadorismo são perspectivas nitidamente conservadoras, não existe só a intenção de ruptura, né? E isso continua acontecendo, né, o tempo inteiro no serviço social. Então, 23 teses, serviço social clínico, serviço social liberal e grupinhos que agora com a internet, isso é muito, né, fugidio também, do mesmo jeito que eles aparecem rápido, eles desaparecem na velocidade da luz. Às vezes a gente quer rastrear e não encontra mais nem o rastro. Mas são grupos, são pessoas que, bom, né, a sociedade está em disputa, são pessoas que têm outra perspectiva teórico-metodológica, outro projeto de classe e outro pensamento sobre o que deve ser o serviço social. E eles disputam isso. Isso é absolutamente como é que eu digo, irrefutável dentro do serviço social. A gente não pode querer eliminar a presença desses discursos entre nós. A gente deve fazer o bom combate, é lógico. Ler, discutir e colocar as teses em derrubar, bater, brigar, enfim, né, discutir, desmontar, mas a gente não deve achar que elas não deveriam existir, porque elas são a expressão da luta de classes, né? É um pouco, né, nessa direção que eu enxergo, e a pós-modernidade acabou sendo, então, uma das perspectivas teóricas que dá força, dá fôlego a alguns pensamentos conservadores existentes entre nós, assim, né? Então, mas é um discurso muito assistemático. Eu encontrei na pesquisa que eu fiz lá sobre os textos publicados nos anos 90, uma certa fraseologia que eu atribuí, inclusive, porque ali no livro tem uma classificação, né? Eu faço um percurso passando por esse sincretismo, por essa mania que a profissão tem de sair incorporando tudo que aparece no discurso teórico, para dizer, olha, parte desses profissionais que incorporam o discurso pós-moderno, de fato, são conservadores, né? Estão se apropriando da pós-modernidade para atualizar o seu discurso conservador. Outra parte é realmente uma disputa dentro do próprio projeto ético-político, de setores que em algum momento foram marxistas, autores que em algum momento foram marxistas e que ficaram no nível de apropriação do marxismo que eu chamo de epistemológico, que é um marxismo meio esquemático, né, que não acompanha o movimento do real, assim, né, não é uma apropriação ontológica do marxismo. Então, essa diferença de apropriação leva alguns autores a uma leitura muito esquemática de Marx e a dizer, olha, então ele não dá resposta. A leitura que ele faz do trabalho não dá resposta hoje à informatização, ao vazio existencial do não sei o quê, da subjetividade, e lá vai, como se, né, esse marxismo esquemático
tivesse se proposto a fazer isso. O marxismo da Segunda Internacional é muito empobrecido, é antifilosófico, né? Então, teve uma renovação também do marxismo. A própria Lúcia Barroco trata esse caminho ao discutir, por exemplo, a ética, né? Então, o debate ético do marxismo era muito pobre até Lukács. Então, de Lukács para cá, isso é outra coisa, incorpora outros referenciais filosóficos, enfim. Então, para não abrir muitas janelas, mas voltar para a tua pergunta do serviço social. Então, dizer que tem uma coisa, sim, que é da natureza do serviço social, no sentido da sua demanda conservadora, que se renova na sociedade, portanto, renova tendências conservadoras entre nós, e como que essas tendências conservadoras elas vão se apropriando das teorias conservadoras do momento. A pós-modernidade é uma dessas perspectivas favoráveis a ser apropriada pelo ideário conservador, junto com uma miscelânea de uma série de outras coisas que eu não sei nem nominar, assim, né? As teses do serviço social clínico, por exemplo, eu já desisti, eu não consegui entender aquilo, eu acho que é muito confuso do ponto de vista teórico, você não consegue nem classificar, assim, né? Uma dominância teórica, mas o que a pós-modernidade fortalece é esse discurso de, olha, é o antimarxismo pós-moderno, que chega forte e ajuda as tendências conservadoras no serviço social. Elas batem, ao bater no marxismo, elas batem, lógico, no projeto de formação, nas diretrizes curriculares, dizendo que as diretrizes curriculares não dão respostas aos desafios contemporâneos da profissão, que eu acho, até onde observo, é uma grande premissa ideológica, ou seja, sem fundamento, ideológico no sentido de falsa consciência mesmo. Não tem fundamento se dizer uma coisa dessa, porque as diretrizes curriculares têm uma flexibilidade e uma abrangência do ponto de vista do seu fundamento teórico tão absolutamente atuais na minha avaliação, e do ponto de vista dos tratos com os desafios do mercado de trabalho, com os desafios da formação também, né? Não me parece que o trabalho de assistentes sociais hoje no Brasil coloque para gerações recém-formadas qualquer tipo de desafio que as diretrizes não possam responder. A gente vem fazendo, ela comporta, né, dentro dessas matrizes dos núcleos de fundamentação, comporta revisões de projetos pedagógicos que as faculdades sempre volta e meia fazem. No momento atual, por exemplo, eu acho que tem sido uma grande tendência das universidades olhar novamente seus projetos pedagógicos para atualizar no sentido de alguns debates, por exemplo, o debate étnico-racial, que, né, há algumas décadas não tinha a centralidade na sociedade brasileira que ele tem hoje, né? Portanto, para acompanhar esse debate, a gente vem também, né, fazendo essa movimentação, o Serviço Social Brasileiro vem reivindicando e voltando a sua perspectiva teórica também para essa questão, que é uma questão fundamental da formação social brasileira, que durante muito tempo não teve o lugar reconhecido que deveria ter, e que a gente vem incorporando. Então, é uma atualização de mediações, não é uma atualização de fundamento. Acho que a questão social continua sendo o grande eixo organizativo da nossa formação, é o grande eixo que explica a existência das políticas sociais, que são o nosso grande mercado de trabalho, continua sendo, né? E como que a questão é como que a gente atualiza as mediações sobre isso na formação social brasileira para se manter atuais. E eu acho que revisões dos projetos pedagógicos são capazes perfeitamente de fazer isso sem mexer nos fundamentos gerais das diretrizes, que para mim são irretocáveis. Eu acho que os núcleos de fundamentos da vida social, o núcleo de fundamentos da realidade brasileira e o núcleo de fundamentos do trabalho são, né, redondos no sentido da sua articulação para poder fazer a formação que a gente precisa. Então, eu defendo as diretrizes, unhas, dentes e socos e pontapés precisar. Acho que é uma grande conquista, um grande amadurecimento coletivo do serviço social brasileiro, junto com o Código de Ética e toda o amadurecimento normativo que a gente tem na profissão no Brasil,
É um legado muito grande. E é esse legado que eu acho que é o principal medo, a principal ameaça. Observa é a disputa, porque é isso, assim, no frigir dos ovos, se você reparar, como é que essa disputa ela vai se essa disputa entre conservadores e o marxismo, né, como é que ela vai se expressar? Ela vai se expressar na disputa política. Eles vão atacar fundamentalmente o conjunto Cefes-CRES, vão atacar, né, a organização estudantil, que são as entidades que dão voz política, né, que vocalizam e que constroem, em especial o conjunto Cefes-CRES, porque tem o poder de normatizar a profissão, né, dizer o que pode, o que não pode, né, formular resoluções que estruturam o fazer profissional. Então, tem uma grande disputa em torno dessas entidades, porque eles entendem que essas entidades são lugar de poder e é ali que foi ocupando esses espaços que a gente reconstruiu o aparato normativo da profissão dos anos 90 para cá, né? Então, se eles conseguem ocupar esse espaço, acho que a gente tem um risco concreto, assim, né? Mas eles vão ganhando corpo com a massificação do ensino, nos termos em que ela vem acontecendo. Então, há gerações profissionais com muito problema na formação, com muita dificuldade de entender os fundamentos, com muita dificuldade de fazer a atualização dessas mediações que eu falava, né? Como é que você sai da luta de classes e chega no CRAS, né? Então, não é um esforço simples fazer esse trânsito, né? É necessário uma formação qualificada para que o profissional consiga ter as ferramentas para fazer esse tipo de leitura, e nem todo mundo tem. Então, o discurso conservador, ele vem facilitando, é um certo facilitismo, para simplificar as coisas, né, as explicações, oferecendo explicações que estão bastante longe dos fundamentos das coisas como elas precisam ser compreendidas. Isso é risco, porque no fim das contas, essas pessoas todas se habilitam, viram assistentes sociais, se inscrevem nos CREs e votam, né? Depois, então, uma disputa política com grupos como esses que se popularizem eventualmente são um risco concreto, eu acho, né? De retrocesso na direção política que a gente construiu. É isso que eu acho que está em disputa muito mais do que uma disputa teórica pós-moderna na raiz, entende? Para mim é conservadorismo, é antimarxismo, essa que é a questão. Perfeito, professor. Muito obrigado. E aí eu penso um pouco sobre as reflexões que a senhora trouxe. Acho que duas coisas me chamam muito a atenção, inclusive elas estão postas no seu livro, que é esse pensamento conservador que está na raiz, né, da agenda de serviço social, e que vem muito pautado naquilo que o professor José Paulo Neto fala no Capital de Monopólio de Serviço Social, né? Que é essa raiz sincrética do serviço social, essas raízes sincréticas da profissão. Então, essas possibilidades e esses contrassensos que possa se colocar dentro dessa perspectiva da pós-modernidade, né, dentro dessas facilidades, entre aspas, assim, de leitura dessa sociabilidade e dessa crise que vem sendo posta, essa crise do capital, acho que elas seduzem muito por essa facilidade que a senhora vem trazendo na sua fala, de uma leitura que, como é colocado nos textos de autores pós-modernos, essa leitura de um novo paradigma para essa sociedade e de saídas que não passam necessariamente por uma proposta de transformação revolucionária, né? Então, possivelmente essas leituras elas vão ajudar nessa leitura sincrética do real, né? Tanto na prática teórica das ciências sociais e nessa disputa também que a senhora muito bem trouxe. Então, eu vou puxar só mais uma questãozinha assim rápida para finalizar, e a senhora já pode fazer as declarações finais. A senhora trouxe um pouquinho dessa atualidade ainda, né, da perspectiva de colocar o objeto central do serviço social como a questão social. E aí eu queria só puxar assim, uma pergunta final, que é de como essas teorias pós-modernas elas poderiam intervir nessa leitura da questão social e das suas expressões na atualidade. E aí,
Só essa perguntazinha assim rápida, né, de como essa interação com essa pós-modernidade pode influenciar nessa leitura crítica da realidade, nas expressões da questão social, e quais são os principais autores que a senhora vê assim, hoje em dia que estão influenciando esse serviço social dentro dessa perspectiva pós-moderna. E aí também já fica os agradecimentos aqui e suas palavras finais para a gente finalizar o episódio de hoje. Então, vou começar pelo final, assim. Eu não tenho, de fato, me dedicado a mapear mais o pensamento pós-moderno no serviço social do ponto de vista teórico. Fica aí, pesquisa para quem quiser atualizar, né? A minha pesquisa é bastante datada, foram textos dos anos 90, lá naquele momento eu identifiquei alguns personagens, né? A Maria Lúcia Rodrigues On, a Maria Lúcia Martinelli, o Faleiros e outros autores de menor expressão, foram autores que eu identifiquei ali. O Faleiros, eu diria, que é um cara que ainda continua sendo algo muito próximo aí desse universo, né? Porque ele sempre que ele pode, ele bate nas diretrizes curriculares e questiona essa ideia da questão social, ele questiona profundamente vários desses pressupostos, mas eu não diria que ele é um conservador, que ele é um conservador como outros pós-modernos radicalmente são, né? Eu diria que ele tenta disputar uma espécie de direcionamento aí dentro do que poderia ser uma leitura crítica do serviço social, porque ele se reivindica no campo crítico, mas ele fala de cuidado. Ele andou falando aí em 2010, entre 2010 e 2012, vivia fazendo palestras sobre o serviço social como profissão do cuidado. Eu acho isso profundamente conservador, né? Por quê? Porque vai colocar a gente nessa perspectiva do humanismo muito, muito fácil de confundir com o humanismo cristão da origem, né? No sentido do ímpeto, né? Da intencionalidade do que importa no sentido dessa profissão. E eu, né, avalio que a gente não tá nas políticas sociais, nas instituições, para fazer cuidado, né? Não é bem essa a nossa direção, mas isso chega muito junto, por exemplo, de setores da saúde. Na prática profissional de assistentes sociais da saúde, como essa conversa do cuidado é muito forte entre profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, então, e os assistentes sociais são parte das equipes de saúde, então acaba sendo, ele produz um discurso que colou aí nesse segmento, e quando você vai falar anti-cuidado na área da saúde, o pessoal bate em você, porque tipo, mas como assim, não é o cuidado, né, o cuidado humanizado, e blá, 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 e tem toda uma ausência de crítica em relação a alguns termos, né, da política pública que vão sendo incorporadas, e o sincretismo é isso, né, essa tendência de uma esponja, sair absorvendo tudo que pode aproximar de qualquer explicação muito setorializada, porque o que eu acho que dá asa para esse movimento se reproduzir entre assistentes sociais é que o exercício profissional, ele se dá em expressões muito singulares da questão social. E é isso que eu falava. Então, a luta de classes, você não vai olhar para o CRAS e vou ver aqui a luta de classe. Não vai ver, né? Não é o proletariado contra a burguesia. Não tem nem burguesia na periferia onde fica o CRAS. Então, tipo, né, a gente não pode achar que a leitura crítica é essa caricatura, né, de você querer aplicar as categorias gerais do método e da teoria social a expressões bastante singulares que você vai se defrontar no trabalho. É muito mais que isso, na verdade, é uma lógica de observação no sentido de capturar as totalidades ali presentes. Então, o desafio que está colocado é você olhar a família que você atende no CRAS à luz da totalidade. Essa família não é um fato isolado, essa família não tá com fome e o pai está desempregado, e a mãe vive de benefício do Bolsa Família, e os filhos
né, precisam cumprir condicionalidades na escola, alguns deles estão trabalhando em atividade de trabalho infantil que não pode. Esses fenômenos, eles não são isolados de uma totalidade de outras situações que se reproduzem pelos mesmos mecanismos. Então, você vai atender aquela família, você vai propor mecanismos de superação das questões que aquela família vive, mas você precisa saber que não é aquilo que vai erradicar a reprodução daqueles fenômenos. Dali 3 meses, provavelmente, aquela situação vai se repetir, se não tiver uma saída mais estrutural, né, para romper esse ciclo de pauperização, essas questões elas vão voltar. E aí é aquela sensação que o profissional muitas vezes tem que estar enxugando o gelo, porque, né, volta a acontecer e volta a acontecer. E o problema não é teórico. O problema disso não é teórico, o problema é a produção e a reprodução da desigualdade. Então, é lá para olhar a produção e a reprodução da desigualdade que a teoria social ajuda a gente a ficar com o pé no chão, né, e não criar essa expectativa do cuidado que vamos resolver, que vamos solucionar e tal. Outros tipos de leitura chegam polarizando as perspectivas para o trabalho, no sentido de, por exemplo, chamar a atenção para essas dimensões da subjetividade, que são um grande apelo. Muita gente acha que dessa perspectiva do cuidado é nosso papel escutar, né? Então, a escuta qualificada. Eu tenho um pavor desse negócio. Escuta qualificada. As minhas alunas de estágio dizem, porque a professora faz escuta qualificada. Gente, agora me explica aqui o que é uma escuta desqualificada. Porque, gente, assistente social tem que saber ouvir. Aí pega e fala, a escuta qualificada. Como se fosse o ouvir, né, somente o aconselhar e o acolher que resolvesse a questão, né? Então, assim, não dá para fazer encaminhamentos concretos, não dá para pensar, né, um encaminhamento para trabalho, não dá para pensar em encaminhamentos para benefícios de renda, aposentadoria, para, né, situações que possam ter impacto financeiro, né, na vida daquela família. Muito bem, você acolhe, você conversa, você ouve, mas de nada vai adiantar. É um bom atendimento, né? Então, tipo assim, e acho que isso é a subjetividade. A grande confusão é assim, é a subjetividade. Então, tem que prestar atenção na subjetividade e fazer isso. Ora, quando você está preocupado com a dimensão objetiva da sobrevivência daquela família, é óbvio que você está preocupado com a subjetividade. Como é que você vai ter saúde mental para ir para a escola, prestar atenção nas aulas, se você não está, você está com fome? Então, assim, objetividade e subjetividade não podem ser pensados de forma separada. É outra coisa na qual a teoria social crítica ajuda a gente, né, diferente dessas perspectivas que segmentam a leitura da realidade e podem ser de raiz pós-moderna, que se reproduzem e ficam dizendo que a gente não dá conta, e a formação não dá conta de fazer uma boa qualificação da gente para fazer uma escuta qualificada, para fazer um atendimento da subjetividade, para fazer... Então, são coisas que vão se atualizando do âmbito psicossocial, que querem trazer de volta para o trabalho dos assistentes sociais, e efetivamente não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é maximizar o acesso dessa população aos seus direitos, ao que, né, lhe é retirado do ponto de vista da produção de mais-valia sob a forma de imposto que o Estado arrecada e precisa voltar a essa população sob a forma de serviços. Então, é nosso papel, sim, fazer bons atendimentos, mas é nosso papel quantificar o quanto dessa demanda não está sendo atendida, é nosso papel visibilizar a ausência de orçamento, visibilizar todas as ausências desses serviços, né, organizar essas pessoas para visibilizarem isso também do ponto de vista da sua autonomia, né, e auto-organização comunitária, familiar, dos grupos, né, de como que, através de conselho, através de conferência, através dos mecanismos todos que a gente tem em mãos, como é que essa população ela pode ter voz,
né, no sentido de disputar o fundo público, de disputar o que o Estado deveria ter de resposta à questão social e não tem. Então, eu acho que se a gente abrir mão de entender a questão social e a reprodução das desigualdades a partir desse conceito da questão social, acaba sendo abrir mão da gente enxergar como é que a gente se contrapõe a esse monte de não que o assistente social é levado a dizer todos os dias no seu trabalho. Porque é isso, com o status de desfinanciamento, a emenda constitucional 95 e tudo que está acontecendo nesse país, a gente não consegue fazer quase nada, de fato, né, no sentido de responder, mas isso não é um problema do trabalho dos assistentes sociais, isso é uma questão do desfinanciamento dos serviços que a gente precisa tentar incidir sobre isso, tá? E organizar a população para incidir sobre isso, né, e pensar como que a gente pode mudar essas realidades no sentido de ter uma política social mais protetiva, mais abrangente, mais universal, que afinal é direito das pessoas, ninguém está reivindicando nada que está fora da lei, ou que seja um projeto ilusório, né? A gente não está nem falando de transformação, de socialismo, que é necessário falar também, mas a gente está no estágio muito, muito antes ainda, e não está nesse momento em condições. Hoje não existem mediações para a gente pensar concretamente nisso, né? Na transformação, na superação do capitalismo, do capital, automaticamente. Assim, vamos fazer a revolução amanhã, 8h30, não estão dadas as condições. Mas essas condições podem ser produzidas quando a gente tem uma outra sociabilidade, onde as pessoas têm as suas necessidades atendidas, e atender essas necessidades essenciais é uma tarefa muito importante que a gente precisa cumprir, né? Na medida do possível, e tentar ampliar esse leque de abrangência, porque as pessoas podem pensar além, mas primeiro elas vão querer sobreviver, elas vão pensar no imediato. O imediato mobiliza, né, as pessoas. A gente precisa saber disso e fazer disso ferramenta de trabalho todo dia, assim, é muita tarefa pela frente, mas eu acho que a gente tem, do ponto de vista do arsenal do projeto profissional contemporâneo, a gente tem muitas pistas de como avançar nessa direção, né? Mas não dá para se perder nesse discurso fragmentário, setorializado, de querer a resposta para, então eu quero um jeito de atender essa expressão aqui da questão social, bem pequenininha, bem singular aqui, porque, né, eu não vou enxergar, e aí a pós-modernidade vem e diz, tá aí, esse discurso totalizante não vai te dar resposta, o que te dá a resposta aqui é o cuidado, pronto. Aí o profissional vai comprar livros sobre cuidado, vai fazer a pós-graduação sobre cuidado, e vai se desviando desse caminho, né, das leituras de totalidade. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais estrategicamente, sim, como que a gente pode refazer o nosso discurso teórico, né, para aproximar um pouco mais as demandas do trabalho, para falar mais disso, né, talvez, porque os conservadores pegam muita gente por aí, por esse discurso de que a gente não dá essas respostas, né. A gente tem um discurso muito genérico que não chega no miúdo. E eles querem chegar, só que aí chegam com essas coisas muito fragmentárias, né? E são respostas insuficientes, muitas vezes fora do eixo do projeto profissional, que vão ganhando espaço. Essa é a disputa. A disputa está no terreno muito mais do trabalho do que da formação hoje em dia. Quero, enfim, não sei se também falei o que eu queria que você falasse aí, o que você pediu para falar agora no final, me perdi um pouco, mas também agradecer aí a possibilidade de conversar com você, de participar aí da iniciativa do podcast, parabenizar o podcast posicionado, que não tá aleatório no rolê, não, é totalmente localizado aí no que precisa ser veiculado e dito. Acho que é uma iniciativa importante, chega na nova geração, que é essa geração que tem exatamente a sua formação muito precarizada
não só pelo ensino à distância, mas, né, no período recente, pela pandemia, pela invasão dessa coisa do remoto nas presenciais também, né? Então é muito difícil, a gente vai ter muito prejuízo para poder correr atrás aí. Eu acho que o podcast é uma excelente iniciativa no meio disso tudo para ajudar, colaborar, contar comigo aí, sempre. Muito obrigado, professora. A resposta foi excelente, assim, foi muito do que eu queria ouvir. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, né? Fiquei mandando e-mail para a senhora já faz tempo, lhe enchendo o saco para a senhora participar do podcast, e agradeço a disponibilidade, o tempo que a senhora trabalhou aqui, né? Deu essa resposta abrangente, assim, de tudo que eu lhe pedi para a senhora organizar para falar. Espero que todo mundo tenha gostado desse episódio, né? O podcast tem essa iniciativa de tentar trazer os debates sobre serviço social, né? Esse debate teórico-metodológico, sobre a prática profissional, de uma maneira assim, crítica, tentando trazer aqui os parâmetros do projeto ético político para o nosso debate. Então espero que tenham gostado desse episódio. A professora aqui abrilhantou bastante esse episódio sobre a pós-modernidade, sobre o serviço social, as expressões da questão social. Então vai ficar aqui também no link da descrição os livros da professora, né, os textos. Eu vou botar também os artigos que ela escreveu recentemente. Tem um artigo muito bom sobre a questão social, as particularidades da questão social no Brasil, que é um artigo que eu gosto muito, inclusive me ajudou bastante para fazer o projeto do mestrado. Então fica a dica aí, todo mundo lê os textos da professora, ouvir os outros episódios do podcast, né? Lembrando que nós já estamos na 3ª temporada, então ouve também as outras temporadas, que é bem interessante, e ajuda também compartilhando esses vídeos e também os nossos áudios do podcast. Então até o nosso próximo episódio. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Um grande abraço. Abraço, professora.